a igreja que eu preciso ser é uma igreja que persevera no ensino da palavra. O segundo pilar foi: a igreja que eu preciso ser é uma igreja que persevera na comunhão e no partir do pão. E hoje é o terceiro e último pilar: a igreja que eu preciso ser é uma igreja que persevera nas orações. Eu posso ouvir um amém? Amém. A igreja que nós precisamos ser é uma igreja que persevera nas orações. Nós vemos aqui texto a qual nós lemos que os nossos irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam no ensino, perseveravam na comunhão e perseveravam nas orações. E nós vemos trabalhando nesse mês de outubro nesses 3 pilares que se encerra hoje. E eu digo para os irmãos uma coisa, que a oração na vida de um cristão, ela é essencial. Assim como beber água é essencial para as nossas vidas, para o nosso corpo, a oração é essencial para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual. Assim como tomar muita água é bom para hidratar o nosso corpo e prevenir de muitas doenças, a oração é essencial para hidratar o nosso espírito e prevenir de muita doença espiritual. Por isso que é importante que venhamos ter o hábito de orar, o hábito de tirar um tempo em oração para falar com Deus. É importante nas nossas vidas que venhamos ter esse hábito e que esse hábito venha se tornar um costume em nossas vidas. Que venhamos orar, como a Bíblia diz, orar sem cessar. Tirar tempo para orar, para conversar com Deus. Porque a oração é o primeiro passo para que venhamos ter intimidade com Deus. É impossível ter intimidade com Deus que você não conversa com Ele. Se a gente for olhar os grandes homens de Deus, da história da humanidade, eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham uma vida de oração. E o maior exemplo que Jesus nos dá é de oração. Quantas vezes nós vemos no Evangelho, nos Evangelhos, Jesus passando a noite no monte orando com os seus discípulos. Jesus, ele se fez homem, mas ele era Deus. Homem porque sentiu fome, tristeza, alegria. Ele sorriu, ele chorou, ele sentiu as emoções. E Deus, porque os sinais que ele operava, só Deus para operar. Deus, porque ele sabia de todas as coisas que iria acontecer. Homem nenhum sabe, mas ele sabia. Porque a Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o homem, ele é o início, ele é o fim. Então ele é sabedor de todas as coisas. Mas mesmo Jesus sendo homem e Deus ao mesmo tempo, sabendo de todas as coisas, ele tinha uma vida de constante oração. Ele tinha esse costume, esse hábito de estar sempre orando, conversando com o Pai. E isso é o maior exemplo para mim e para você. Venhamos ter o exemplo de Jesus e venhamos ter esse hábito de orar, não é? Venhamos ter esse hábito de orar, de tirar um tempo do nosso dia para conversar com Deus. E é importante nas nossas vidas. É importante para que venhamos começar a desenvolver
intimidade com esse Deus. Venhamos começar tanto falar como ouvir o que esse Deus fala. Não é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Mas às vezes o erro nosso é só querer conversar com Deus, só querer buscar o Senhor em oração quando estamos passando por momentos difíceis, por lutas, por provas, por dificuldades. E mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda nos atende. E quando a luta passa, o problema passa, as dificuldades passam, a vontade de orar também parece que passa. E parece que a gente perde o hábito novamente de buscar o Senhor, de tirar um tempo para orar. E eu queria dar para você, meu irmão, minha irmã, 5 motivos para você ter uma vida de oração, para você tirar mais tempo do seu dia para orar, para buscar ao Senhor. Talvez se eu perguntasse para você, você daria 10, 15, 20 motivos, mas eu vou só citar 5 motivos para que venhamos ter uma vida de oração, para que venhamos perseverar nas orações. Primeiro motivo, porque a oração nos traz paz. A oração nos traz paz. Através da oração nós vamos encontrar paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo escreve a carta aos Filipenses dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, buscar o Senhor em oração. E quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente no Senhor. Quando nós buscamos a Deus em oração e perseveramos em oração, a ansiedade ela passa. A gente pode até passar por lutas e por provas, e como dizíamos de manhã, a ansiedade pode até vir, mas ela não permanece em nosso coração. É importante buscar, é importante orar, suplicar, clamar a esse Deus, para que venhamos encontrar paz para as nossas vidas. Às vezes, as pessoas não encontram paz porque não têm esse costume, esse hábito de orar, de conversar com Deus. Porque quando nós oramos e conversamos com o Senhor, Ele fala aos nossos corações, e Ele nos conforta, Ele tira toda a ansiedade, Ele tira todo o medo, toda a frustração. Quando nós buscamos ao Senhor em oração, e Ele nos dá essa paz que excede todo o entendimento, que as pessoas não compreendem, o ser humano não compreende a paz que só Deus pode dar. E às vezes na lógica humana é incompreensível mesmo. Incompreensível. Paulo sabia que a hora da sua morte estava prestes a chegar, e ele escreve para Timóteo e diz: olha, eu já estou sendo entregue, eu vou morrer, mas está tranquilo. O que eu tenho para te dizer é que eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a minha coroa está reservada, a qual o justo juiz vai me dar. Mesmo em meio à morte, mas tinha paz de espírito.
tinha paz em seu coração. Sabe por que o Espírito Santo revelava a Paulo coisas? Porque Paulo tinha uma vida de oração. É assim, quando a gente passa a conversar muito com Deus, Ele também vai conversar muito com a gente. Eu vou repetir, quando a gente passa a conversar com Deus, Ele vai passar a conversar com a gente. É assim que começa uma intimidade, tanto com alguém quanto com Deus. Eu não posso ter intimidade com a irmã Socorro se eu não converso com ela. É necessário que a gente venha conversar. E se a gente conversar um dia, a gente vai chegar em um grau de afinidade. Vamos rir, vamos se alegrar juntos. Da mesma forma é com Deus. É impossível eu ter intimidade com Deus se eu não tiver uma vida de oração, se eu não buscar Deus em oração. Por isso que nós temos que ter esse hábito de orar. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo motivo, para que você tenha uma vida ou hábito de oração, perseverar nas orações. O segundo ponto é que a oração, ela nos aproxima de Deus. Salmos 145, versículo 18 e versículo 19, nos diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Olha só, o Senhor está perto daqueles que o invocam. E como é que vamos invocar o Senhor? Como é que vamos? Falando com Ele, buscando a Ele em oração, clamando, suplicando. 1 João capítulo 5, versículo 14, nos diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14. O segundo motivo para você perseverar em oração, passar a ter um hábito de orar mais, é porque você vai se aproximar mais de Deus. E Ele vai passar a ouvir as suas orações. E de acordo com a vontade dEle, Ele vai abençoar a sua vida. Mas nós temos que dar o primeiro passo em buscar o Senhor, procurar ter essa intimidade com Deus, se aproximar mais de Deus. Amém? O terceiro, porque eu tenho que perseverar na oração, porque a oração, ela te deixa mais forte, para que você não venha cair em tentação. A oração, ela te deixa mais forte, para que você não venha cair em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Ou seja, a oração, ela nos deixa forte, ela nos deixa mais sensível às coisas de Deus. Através da oração, os nossos ouvidos, o nosso coração fica mais aguçado quando Deus fala, quando Deus se revela, e a gente vai perceber. Através da oração nós vamos se fortalecer no Senhor. E dificilmente, a gente pode até cair, mas dificilmente vamos cair, porque estamos
assim com Deus. Estamos preservando uma intimidade. Estamos nos fortalecendo no Senhor. O quarto ponto, porque devo perseverar na oração, é porque através da oração Deus pode mudar quadros irreversíveis. Através da sua oração Deus pode mudar quadros irreversíveis. Jó, capítulo 42, versículo 10, nos diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Os irmãos já ouviram falar de Jó, amém? Era rico, próspero, um servo de Deus, um homem temente a Deus. Deus permitiu que ele passasse por uma dificuldade, uma luta tremenda. Perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Uma lepra tomou conta do corpo de Jó. E a Bíblia diz que Jó, passando por aquela situação, ele ainda foi orar pelos seus amigos. Permaneceu firme e foi orar pelos seus amigos. E quando Jó estava fazendo isso, Deus, ele muda o quadro da vida de Jó. Para muitos era irreversível, mas para Deus não. Para muitos era impossível, mas para quem tem uma vida de oração, não. Sabe que não é. Sabe que não é. Através da oração, milagres podem ser feitos. Curas podem ser realizadas pelo Senhor. A gente vê os discípulos, chega no enfermo e dizer: olha, ser curado em nome de Jesus, e era curado. Mas eram homens que tinham o hábito de orar, o hábito de tirar, de gastar tempo mesmo, investir o tempo orando, investir o tempo buscando a Deus em oração. Então, eu tenho que perseverar nas minhas orações, porque através das minhas orações, a minha família pode ser liberta e salva. Eu queria dizer para você que através da sua oração, Deus pode salvar os seus filhos, seu marido, seus parentes. Através da sua oração, Deus pode curar você dessa enfermidade, através da sua oração. Por isso que você tem que perseverar nas orações. Perseverar nas orações. E o quinto ponto, porque eu devo perseverar nas orações, para que eu venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário que eu venha perseverar em oração. É necessário. Jesus, antes de ir para a glória, ele diz para os discípulos, em Atos 1:8, vocês receberão poder, vocês vão ser cheios de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vai vir poder sobre a vida de vocês. Atos 2, a promessa se cumpre. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aquele povo estava reunido lá fazendo o quê? Orando, meu irmão, esperando a promessa. E eles estavam reunidos e de repente eles ouviram um som de um vento. E daqui a pouco a casa a qual eles estavam ficou cheia do poder de Deus. O Espírito Santo desceu sobre cada um deles. Eles começaram a falar em outras línguas. A Bíblia diz que eram línguas como que de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram dali dando testemunho do poder de Deus. Lá em Atos 4:31, se você ler,
você vai ver que os irmãos estavam reunidos orando. E a Bíblia nos diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só, cheios do Espírito Santo. E quando Deus te encher do Espírito Santo, fique sabendo, não é para você guardar só para você não. Nós vemos aqui que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu não lembro agora qual foi a ministração que eu estava ouvindo agora há pouco. Antes de vir para a igreja, eu já peguei no final o apóstolo Israel. Eu já peguei no final já. E ele falou algo que chamou muito a minha atenção. Diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se contenta em ficar quieta. Ela fala. Ela prega a palavra. Ela anuncia o evangelho de alguma forma, de algum jeito. Ele não se contém. E a gente vê isso aqui com os nossos irmãos. Eles cheios do Espírito Santo estavam pregando a palavra de Deus, falando de Deus para as pessoas. Eles não guardavam aquilo para eles. Pelo contrário, o Espírito impulsionava eles a pregar a palavra, a falar do amor de Deus. Mas nós só vamos ser cheios do Espírito Santo quando a gente tirar um tempo para orar, para buscar o Senhor em oração, para perseverar. Às vezes a correria é tanta, não é que a gente se levanta, não dá tempo nem orar, nem agradecer a Deus pela noite de sono, nem pedir a Deus, o Senhor me dá um dia abençoado, um dia tranquilo e em paz. Aí já se levanta na carreira, né? Já vai escovar os dentes, coloca a água do café no fogo e já vai arrumar as coisas, se ajeita, vai trabalhar. Trabalha o dia todo, chega em casa cansado. Às vezes não dá tempo nem orar, já vai dormir. Por isso que a gente está vendo o que está acontecendo no meio do povo de Deus. Muitos estão esfriando. Muitos não querem mais ir à igreja. Muitos inventam desculpas para não ir à igreja. Eu não vou para a igreja porque eu preciso resolver algumas coisas minhas, então eu vou dar um tempo. Ninguém dá um tempo no trabalho, né, para resolver as coisas, porque o trabalho você ganha, você precisa, mas Deus não dá um tempo. Isso é frieza espiritual, meu irmão. Isso é frieza espiritual. E se não tiver cuidado, a tendência é só esfriar mais ainda, até chegar ao ponto de se afastar. Quer dizer que as atividades na igreja tomam tanto o seu tempo. Eu não vou para a igreja hoje, porque hoje eu vou descansar. Aí vir à igreja cansa tanto assim. Eu pensei que quando a gente vinha à igreja, a gente saía daqui renovado, revestido do poder de Deus, mas a gente saia cansada, né? Eu não vou hoje à escola bíblica não, acordo todo dia cedo e o domingo eu tiro para me descansar. Que é isso? Onde é que a gente vai parar desse jeito? Onde é que a gente vai parar? Os dias têm que ser abreviados mesmo, senão vai salvar ninguém não. Como é que salva desse jeito? Como é que se salva? A gente se acorda cedo para fazer caminhada. A gente se acorda cedo para jogar bola. A gente se acorda cedo para andar de bicicleta. A gente se acorda cedo para fazer exercício. Mas para vir à casa de Deus, aprender a palavra de Deus, não, é cansativo. Eu vou cansar. É melhor dizer eu não vou porque eu não quero, do que inventar desculpas esfarrapadas. Porque quando a gente inventa desculpa, é feio. É feio. É feio.
Então aquelas pessoas, eles viviam isso, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam nas orações. E a consequência disso, sabe o que foi? Sabe o que era, meus irmãos? Meu irmão, minha irmã, sabe qual foi a consequência deles? Perseverar no ensino da palavra, perseverar na comunhão, perseverar nas orações. Todos os dias eles estavam na igreja. Quando não estavam na igreja, estavam nas casas, reunidos. Sabe qual foi a consequência disso? Está aí no término do versículo 43. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Muitos milagres eram realizados. Mas sabe por quê? Porque eles buscavam a Deus. O milagre pode não ter chegado ainda em sua vida porque você não está buscando. A gente só quer um milagre. A gente só quer ver o agir de Deus, mas não queremos se esforçar. Não queremos gastar tempo com Deus, mas o milagre eu quero receber, né? Hoje o meu milagre vai chegar, né? Milagre. Sem perseverança, sem sacrifício, não há milagre. Sem sacrifício, não há manifestação do poder de Deus. Sem sacrifício não há a presença de Deus. Hoje de manhã eu dizia, estávamos aqui na escola bíblica, e eu dizendo para os irmãos, e eu entendo, falamos sobre a política, e eu dizendo assim, olha, eu entendo, eu compreendo, alguns têm que ir, porque trabalham, e eu entendo, vai lá para ser visto, não é? Para preservar o seu emprego, para assegurar o seu trabalho, é importante, e tem que ir porque está trabalhando. Muitos nem estão trabalhando e estão recebendo, né? Conta dessa pandemia, tem que ir. Mas eu dizia, eu só queria que essas pessoas que estão envolvidas na política se envolvessem à metade no reino de Deus. Da mesma forma que querem ser vistos, que estão ali, quisessem ser vistos por Deus, quisessem chamar a atenção de Deus. Da mesma forma que querem assegurar o seu trabalho, o seu emprego, quisessem assegurar a sua salvação, que é mais importante do que o trabalho. Mas nem todos querem. Por isso que a palavra de Deus diz, ainda que o meu povo seja como a areia da praia, só o remanescente será salvo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós curamos em Teu nome. E eu vou dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso é sério. É sério. Então, meus irmãos, para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, é necessário que venhamos colocar em prática esses 3 pilares a qual nós meditamos durante essas 3 semanas. Perseverar no ensino da palavra, perseverar na comunhão e perseverar nas orações. E só assim nós vamos viver o sobrenatural de Deus acontecer em nossas vidas. Meus irmãos, eu acredito que Deus ele não mudou. O mesmo Deus que levantava defunto depois de 4 dias, já fedendo, é o mesmo Deus de hoje, viu? O mesmo Deus que levantava paralítico é o mesmo de hoje. O que curava os enfermos das lepras é o mesmo de hoje. Ele não mudou. Mudou não. Aquele irmão Genival, que quando os irmãos oravam, o chão tremia e todos eram cheios do Espírito Santo, é o mesmo de hoje. É necessário que venhamos perseverar nas coisas de Deus, perseverar, buscar
Se é só, mas hoje eu não estou com vontade de missionar, eu não estou com vontade de ir à igreja, vá assim mesmo, sem vontade. Eu estou com preguiça, vá assim mesmo, com preguiça. Que às vezes é o dia que a gente está com preguiça e sem vontade, que a gente não vai. Era o dia que o milagre ia acontecer, era o dia que Deus ia falar, a gente perde. Ser perseverante, ser insistente, insistir naquilo que acreditamos. Às vezes, meus irmãos, a gente insiste em tantas coisas vãs, tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum. É ou não é? A gente perde tempo com tanta coisa. Às vezes vamos até tarde assistindo um jogo. Conseguimos orar 10 minutos, não é? Vai até de madrugada assistindo uma série, mas não conseguimos levantar de madrugada para ler a palavra, porque o nosso interesse na verdade não está na palavra, não está nas coisas de Deus. Cabe a gente fazer uma reflexão, é ou não é? A gente sempre parar para fazer uma reflexão. Meu Deus, e aí, como é que eu estou? Como é que eu estou, Senhor? Às vezes a gente se acorda no domingo de manhã, 5 horas da manhã, para ir para aquele racha, aquela bolinha, jogar uma bolinha, 5 da manhã, domingo, não, vamos lá. Aí quando dá 9 horas na hora de vir para a escola bíblica, não vem, porque tem que resolver alguma coisa, porque está cansado, porque vai descansar. Aí que é o milagre de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Me entendendo? Aí fica difícil, meu irmão. Não para Deus, mas fica difícil para a gente quando a gente passa a fazer isso. Então que a partir de hoje nós venhamos sair daqui pedindo a Deus e nos esforçando para ter o hábito de meditar na palavra, no ensino, para ter o hábito de sempre estar com os irmãos em comunhão e para ter o hábito de buscar a Deus em orações, perseverando em oração. Vamos colocar isso em prática em nossas vidas, para que a gente venha viver um reavivamento da parte de Deus. Às vezes a gente ora pedindo tanto, né? Um avivamento. Deus, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva. Como é que aviva? Como é que vai vir um avivamento com a igreja agindo dessa forma? Qual é o avivamento que vai vir? O avivamento veio aqui para esses irmãos aqui porque eles perseveravam, eles buscavam, eles acreditavam, eles insistiam. Foi tão de um jeito, meus irmãos, essa igreja aqui estava tendo um grau de intimidade tão com Deus, que Pedro foi preso e ia ser morto no outro dia. A Bíblia diz que a igreja estava orando. Deus enviou um anjo para tirar Pedro da prisão. Agora eu te pergunto, esse Deus mudou? Não. O que mudou foram os irmãos da época de antes para de hoje. O hábito que eles tinham para o hábito que a gente tem nos dias de hoje. Então cabe a mim e a você. A partir de hoje, quero fechar esses 3 pilares. A igreja que eu preciso ser. E você tenha consigo, Senhor, a igreja que eu preciso ser é uma igreja que vai perseverar mais na palavra, que vai perseverar na comunhão, que vai perseverar na oração. É a igreja que nós precisamos ser. A igreja que nós precisamos ser. E assim, meus irmãos, a gente vai influenciar as pessoas que estão lá fora. Nós vamos influenciar, não ser influenciado, mas vamos ser influenciadores. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e eu quero orar e encerrar. E eu queria perguntar nessa noite se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus e hoje quer tomar essa decisão de dizer, olha, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou melhor, a gente tem o costume de dizer, eu quero ser crente. Mas não é bem assim, eu quero ser crente.
Eu quero me converter, eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Tem alguém nessa noite que hoje quer tomar essa decisão? Se não tem, que Deus os abençoe. Lhes conceda outras oportunidades. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço por essa palavra e por essas 3 semanas a qual passamos meditando na tua palavra. A igreja que eu preciso ser. Senhor, que o Senhor venha mudar os nossos hábitos, a começar de mim. Muda o que precisa ser mudado. Faz uma faxina, Espírito Santo. Eu sou tua casa, faz uma faxina. Eu te dou liberdade. Faz. Eu quero andar conforme a tua vontade, o teu querer, a tua direção. Faz uma faxina na tua igreja, Espírito Santo. Vai tirando toda mazela, vai tirando toda doença espiritual, vai tirando as físicas também, vai fazendo milagres. Espírito Santo, vai moldando. Nós somos a tua casa. Nos ajuda, Senhor, e faz de nós, Pai, assim como os nossos irmãos primitivos, que tinham sede da tua palavra, que tinham sede de te buscar, para que assim venha um avivamento sobre as nossas vidas, que venhamos ser cheios do teu Espírito, a ponto, Senhor, de ter ousadia para pregar a tua palavra, de ter ousadia de ser usado para curar os enfermos. Faz em nós, Espírito Santo, faz em nós, Espírito Santo, assim como tu fizestes na igreja primitiva, faz em nós nos dias de hoje, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, para que vidas venham se render a ti, ó Deus. Faz de novo, nem que seja só mais uma vez, mas faz de novo em nossas vidas. Faz de novo. Visita aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. O Senhor sabe de todas as coisas. Tu sabes. Quem somos nós para julgar? Tu sabes de tudo. Tu sabes o verdadeiro motivo. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Que o Senhor venha agir na vida de cada um da forma que o Senhor achar melhor. Toma a direção. Toma o controle. E trata cada um, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Abençoa aqueles que estão viajando, que estão no seu trabalho. Livra-os, guarda-os, protege-os de todo o mal. Visita nesse instante os nossos familiares, nossa família, a nossa parentela. Envia os teus anjos para estar livrando, guardando, protegendo cada um, Senhor, de todo o mal. Não permite que nenhum venha descer à sepultura sem que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Não permite. Salva o Espírito Santo. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Senhor, despede-nos em paz. Leva-nos para os nossos lares em paz e em segurança.